Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos santistas. Alexandre aqui com vocês, canal Santos Gol. Estou aqui falando com vocês após esse empate em 0 a 0 entre Ceará e Santos, lá em Fortaleza, Ceará. E o motivo de eu vir falar aqui com vocês hoje é que a gente participa de lives, eu gosto aqui da plataforma, é óbvio, e eu vi muitos comentários. E eu tô vendo algumas coisas acontecer bastante preocupantes. Eu queria salientar para vocês, amigos, que o futebol ele é coletivo. Já quero salientar para vocês que eu não venho aqui defender ninguém, não tenho procuração para defender nenhum jogador, tá? Quero salientar para vocês que a maioria dos meus ídolos, tirando Neymar e Robinho, essa geração, são da década de 90 para baixo. Então, assim, eu vi muita gente falando, questionando e colocando um monte de coisa sobre perdeu o pênalti, não pode perder, gente. O cara escorregou. Eu quero lembrar vocês que Zico perdeu o pênalti, que grandes jogadores perderam o pênalti, que Marcelinho Carioca perdeu o pênalti, que era um exímio batedor de bola parada. Tá certo? E uma outra situação que eu quero salientar a vocês é o seguinte. Me dói falar isso, mas eu tenho que dizer. O Santos hoje depende do Marinho. O único jogador com alguma inspiração diferente, que pode fazer alguma coisa diferente ali dentro daquele time hoje, é o Marinho. Tá? Então eu acho que não adianta a gente ficar culpando pessoas, achando culpados individuais, onde participa-se uma equipe, onde é um jogo coletivo. Ele bateu, errou o pênalti, escorregou sim, mas uma coisa que eu quero lembrar a vocês, primeiro, as rodadas atrás aí, o Sanches bateu muito mal o pênalti, tá? Porém o goleiro se mexeu lá e o juiz mandou voltar, certo? Ele ia perder no pênalti também. Né? Então, eu acho que não adianta. A gente tem que ser inteligente nesse momento e perceber o seguinte. Muitos falaram também, o problema não era técnico, não tinha que trocar. Tinha que trocar sim, A coisa é difícil, meus amigos. A coisa é difícil, o campeonato é difícil, ele não vai se reverter de uma hora para outra. Eu cansei de ver o time do Diniz tomar gols nos 3, 4, 5 primeiros minutos do primeiro tempo. Tá certo? E aí ele se tornava uma presa fácil, porque pela forma de jogo que ele quer praticar, sem ter os jogadores para isso, e sair perdendo, ele se tornava uma presa fácil de um futebol medíocre que existe aqui no nosso país hoje, que qualquer cara que pratica um futebol um pouquinho melhor se destaca, qualquer jogador que consiga fazer uma jogadinha ou outra por jogo já se destaca. Vide aí o que a nossa seleção tem ganhado ultimamente, de alguns anos pra cá. Nosso futebol é medíocre, tá certo? Então eu acho que tinha que trocar o técnico sim, Agora, não sou super fã do Carille, nem do tipo de futebol que ele pratica, porém eu não sou burro. A gente tem que ter inteligência e saber que com o material humano que a gente tem é para fazer isso e olhe lá, nem isso eles conseguem fazer. O esquema que foi proposto ontem, após 2 partidas, o Carille já mudou o esquema para tentar alguma coisa diferente. Ao menos nós não tomamos um gol nos primeiros minutos do jogo. O que vocês têm que entender é o seguinte, por mais que a gente ache que não, é perceptível que o time está sentindo. O time está abalado. E o que acontece? Adianta a gente chegar agora, por mais que ele dê uma entrevista, fez o que fez, gente, vamos ser inteligentes. Hoje nós precisamos desse cara. Hoje. Nesse primeiro momento. Nós precisamos de qualquer potencial que possa aglutinar, que possa ajudar, a gente precisa. Então não adianta meter o pau no cara. Na eliminação contra o Atlético Paranaense aí, que tirando o valor financeiro, que eram 7 milhões e meio, se eu não estou enganado, 7 milhões e 300, eu achei que foi até bom ser eliminado.
Porque o Santos corria um risco de tomar uma traulitada histórica do Flamengo aí. Tá? E a gente passar uma vergonha enorme, homérica, como diz o pessoal aí. Pra gente passar décadas sem esquecer. E poderia abalar muito mais ainda essa equipe que já está abalada em consequência do Campeonato Brasileiro. Então por esse lado foi até bom. Então vamos pôr a cabeça no lugar. E não adianta ficar pegando no pé individualmente de jogador nenhum agora. Vide as contratações que foram feitas. Uma coisa que me intriga muito é essa questão de Galvão, de Lacava e de alguns outros jogadores que foram contratados aí, que não entram em campo. Ah, é perseguição do Diniz, e agora é perseguição do Carille? Então eu gostaria muito de saber o que realmente acontece sobre isso aí. Espero que seja a simplicidade de os caras serem fracos tecnicamente, dos caras não acrescentarem nada. Mas eu gostaria muito de saber o que realmente é isso. Por que realmente isso está acontecendo? Então isso está me dando muito medo. Nosso time nunca foi para a segunda divisão. Ao contrário de outros. Porém, se a gente não usar a cabeça e fizer como foi feito na eliminação pro Atlético Paranaense, que eu considero que, tirando a parte financeira, pelo restante foi um livramento. Foi um livramento. Tá certo? Foram perseguir lá o carro do Diego Tardelli. Diego Tardelli que eu não contrataria. Certo? Mas já que foi contratado e o cara nada tem a ver. O cara nada tem a ver. Foram perseguir ele por quê? Esses são os motivos que eu queria saber. Por que esses jogadores que chegaram a gente não consegue ver a cara deles? Né? Por que tiveram que perseguir, foram perseguir lá o Diego Tardelli, fazer o que fizeram, né? Que pode ser um cara que pode nos ajudar, né? Como todos colocaram aí, né? Agora, mais uma pergunta que eu quero fazer. Vocês têm na consciência de vocês que se a gente partir para jogar agora sem o Marinho, a dificuldade vai ser maior ainda? Vocês têm na consciência de vocês que o Marinho pega a bola e põe debaixo do braço e vai bater o pênalti porque não tem ninguém com personalidade dentro daquele time para peitar ele e dizer eu quero bater também? Não tem. Os caras estão se escondendo. Os caras estão com medo, se escondendo atrás das suas limitações, do seu fraco futebol ou de qualquer outra coisa que o valha. Mas não está tendo ninguém com saco ali. Eu participei de uma live na noite anterior, aqui na sexta-feira agora, onde eu falei com o Paulinho McLaren. Inclusive eu falei para ele que eu demorei a aceitar o Guga quando o Guga chegou no Santos. Só que eu me lembro muito bem que havia rivalidade entre os dois. Sadia, mas havia. O Guga queria o lugar dele. E disputava com ele. Havia uma disputa saudável. Por quê? Porque os caras tinham vergonha na cara. Porque os caras tinham peito, os caras encaravam a situação. Nós não temos jogadores assim lá, a não ser o Marinho. Qual é o jogador que vocês vezes pegar uma bola e tentar resolver um jogo sozinho? Dar um chute pro gol? Chutar uma bola de fora da área? Quem faz isso? Eu não morro de amores pelo Marinho. Mas vamos deixar de ser pouco inteligentes. Não é o momento de acusarmos ninguém individualmente. Não é o momento da gente perder a única peça que joga um futebol razoável. Todas as lives que eu participei, eu sempre disse, no tempo do auge do Marinho, eu sempre disse que eu não via nada tão especial nele, que ele não era nada daquilo. Mas infelizmente hoje, em má fase, depois do João Paulo, ele é o melhor jogador do time. E não me venham falar de Sanches. Sanches é jogador de meio tempo. E olhe lá. Futebol de intensidade mesmo, ele não aguenta nem meio tempo. Não acrescenta nada também no setor que a gente precisa. No setor que a gente precisa. Então não adianta ficar caçando bruxas. Certo? Não adianta ficar caçando bruxas. Não adianta ficar à procura de um príncipe encantado que vai acordar a princesa quando nós não temos uma princesa. E nós temos sim o sapo. O sapo que está lá esperando o príncipe não vai querer beijar sapo, porra. Né?
Então vamos parar com isso de meter. Não interessa se o cara falou na live, falou no inferno, falou na puta que o pariu, pra quem seja que for. Nós precisamos desse cara hoje. A minha opinião, pessoal, terminou o ano, não vão ser rebaixados, não. Vai embora, vai pra onde você quiser, malandro. O Santos precisa realmente fazer uma limpeza, porque eu entendo lá tem um monte de tranqueira, um monte de lixo lá. Mas eu consigo ver também que tem jogadores ali que estão sentindo. Ontem foi muito claro e muito nítido. O time começou bem na primeira etapa. O Jean Mota tentou um toque legal lá pro Felipe Jonathan, o outro tentou um toque também e tal, isso, aquilo, outro. Só que a bola não está entrando e os caras já estão sentindo. Se nós formos agora partir para perseguição, para massacre individual, para pilhar a cabeça de jogador e dar motivo dele ter desculpa, vai ser burrice da nossa parte. Na força, ninguém vai ganhar o jogo. Né? Ninguém vai ganhar o jogo na pancada. Não adianta eu encontrar o Marinho amanhã, estourar o carro dele todo, dar uma paulada na perna dele, não vai adiantar nada. Não vai mudar. O que a gente precisa agora é unir as forças e parar com desinteligência. Tá? Venho mais uma vez a lembrar vocês, ele perdeu o pênalti, sim, fiquei revoltado, fiquei, mas grandes craques já perderam pênaltis. E um detalhe, eu não me lembro de o Marinho ter batido um pênalti com cavadinha no Santos. Todo pênalti que ele bate é porrada. Todo pênalti que ele bate é na pancada. Certo? E o índice dele é bom de batida de pênaltis. Então assim, se o cara vai pra dar uma cavadinha, beleza, cara. Se o cara faz que nem o Pato fez aquela vez lá pelo Corinthians e como o Elano fez aquela vez contra o Flamengo, né? Beleza. E alguns outros exemplos aí. Mas não, ele só bate na pancada. Então vamos cair na real. Não tem homem dentro daquela porra lá pra pegar a bola e não, eu vou bater, caralho. Eu tô melhor, eu vou bater. Sabe? É saudável essa competição. Só que só tem covarde lá dentro. Mas se esses covardes são as peças que nós temos para não tirar da situação que a gente está hoje, a gente tem que ser inteligente e tentar inflar o ego deles e tentar colocar eles para cima para que eles dêem o melhor deles, que talvez seja 25% de um jogador decente, cada um deles, para a gente conseguir se manter. Para a gente não correr esse risco maldito aí. Para a gente não se nivelar a times medíocres aí que tem aí no país aí. Já passaram por essa situação. Então sejam mais inteligentes. Mais uma vez eu vou dizer, não sou fã do Marinho. Marinho não é meu ídolo. Não acho ele um grande jogador. Ele é um bom jogador, ponto. Mas eu não acho que adianta eu ficar julgando um cara só, justamente quando é o único cara que pode fazer alguma coisa diferente no meu time. Se ele foi inocente, inconsequente, pouco inteligente, fez o que fez, né? Deu a cara para falar, reclamar de presidente o ano passado, se ele fez declaração agora pro Ademir Quintino, isso é com ele. Se ele foi desinteligente, é você também. Você vai ser também. Não adianta, caras. Não adianta. Então vamos cair na real. Se ele tivesse dado uma cavadinha, eu era o primeiro a estar malhando ele aqui, mas ele não foi, ele escorregou. Eu odiei isso aí. O Santos poderia ter ganhado esse jogo e ganharia, eu acho. É. Assim como eu digo que não sou um amante do esquema do Carille, mas ele deu a cara a tapa. Depois de 2 partidas ele mudou. Agora, o que eu quero entender é esse tipo de situação. Por exemplo, seu Raniel. Seu Raniel, ele tem que ser doado para algum time aí, para Portuguesa aqui de São Paulo, para Portuguesa Santista, para São Caetano que está tentando recomeçar agora. Doa ele lá, cara. Tira esses caras do elenco. Tira, não sei. Isso eu não consigo entender. Eu vou dar ainda mais 3 partidas pro Carille para ver se ele colocar o Raniel mais 3 vezes aí, eu já não consigo apoiar mais ele também. Tá certo? Porque não tem cabimento. O Santos, quando entra com o Sanches em campo, ele entra com meio jogador. Quando ele entra com o Sanches e Raniel, ele entra com um jogador e meio a menos. Ache ruim quem quiser achar, mas essa é a minha opinião. E a questão do Marinho é só essa. Não tem ninguém lá com peito para assumir a responsabilidade. Esses caras que chegaram agora é a mesma coisa.
É a mesma coisa. O Batistão que chegou aí, já vi criticando o Batistão também. É óbvio, a gente já viu, tá claro e nítido, que se ele fosse um supra-sumo, ele não teria vindo pro Santos mais do que ele falasse que era o desejo dele. Tá certo? Ele não teria jogado em times da segunda divisão lá da Europa, lá da Espanha. Tá certo? Então vamos parar de ser, né, cabecinha. Agora, quadrado de tudo o cara não é. O problema que eu observo nele é que assim, falta parceiros ali do lado, porque a parede ele sabe fazer bem. Ele vai saber dar um toque e tal, ele vai saber fazer. Né? Tem uma postura ali corporal, mas só que é o seguinte, o time nessa fase aí, amigo, nada acontece. Entendeu? E se a gente começar a pilhar, principalmente individualmente, em cima da cabeça de jogador, vai ser pior. Então deixa pra xingar lá no final do ano, porra. Esse não é o momento. A questão do Carille, o meu problema com o Carille é isso. Vocês reclamavam do Ângelo. Ele já deu 2 oportunidades pro Ângelo. No primeiro jogo contra o Atlético Paranaense ele entrou até que razoavelmente, foi bem, mostrou alguma coisa. No jogo de hoje ele não fez nada. Nada, exatamente nada. Acontece que, se vocês observarem, o time do Santos sempre joga longe. Os jogadores estão se escondendo atrás das suas responsabilidades. Estão se escondendo atrás de uma determinação tática. Ah não, irmão, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque não tem peito. Tá faltando confiança. Esse Jean Mota aí que todos criticam hoje, foi o cara que foi artilheiro do Campeonato Paulista com o Sampaoli e que fez jogadas, fez gol de falta de pênalti fora da área, dentro da área. É confiança, gente. Só quem pode dar essa confiança é o trabalho, as vitórias e o apoio da torcida. Fazendo do jeito que estão fazendo aí, essa confiança não vai chegar. E aí, óbvio, depois de 4, 5, 10 partidas, a gente vai questionar essa questão de Raniel e tudo mais. Agora, outra situação que está muito nebulosa para mim é isso. O que acontece lá dentro? Gostaria de saber o que está acontecendo lá dentro. Certo? A gente não tem acesso a isso. Né? Então, meus amigos, vamos usar a cabeça. Vamos parar para pensar nisso aí. Que eu acho que esse é o momento da gente tentar levantar o moral desses caras aí. Apesar de não serem grandes jogadores, apesar de não ser um grande time, o time é fraco. Mas além de fraco, tá com a cabeça baixa, tá sem confiança. Esses caras com confiança, eles conseguiriam aí pegar um sexto, sétimo, quinto, até quinto lugar aí, eu acho que pegariam, com confiança. A bola começa a entrar e o jogo começa a acontecer. Mas do jeito que tá aí, meu, vamos prestar atenção. Beleza? Um abraço a todos vocês.